No Respondendo Dúvidas de hoje, nós vamos falar sobre um assunto delicado, a depressão infantil. Uma mãe me escreveu porque acha que o seu filho de 9 anos está muito triste, desmotivado, desanimado e ela quer saber se pode ser depressão. Muita gente se pergunta se a criança pode ter depressão. Pode sim, a taxa de prevalência dessa doença no Brasil fica entre 0,2% e 7,5% das crianças menores de 14 anos. Como pais, às vezes é muito difícil determinar quando procurar ajuda profissional para o seu filho. Não há uma resposta fixa para esse dilema, porque cada situação familiar é diferente. No entanto, existem vários sinais de alerta que geralmente indicam a necessidade de algum tipo de terapia. Esses sinais de aviso, é claro que variam um pouco de acordo com a idade da criança, mas vamos ver alguns deles aqui que devem ser considerados. Na sua casa, as primeiras coisas que devem ser observadas é isolamento repentino. Seu filho costumava ser brincalhão, extrovertido e de repente passa a querer ficar mais quieto, mais tempo no quarto, pode ser sinal de algum problema. Outros sinais que também vale observar incluem as crises de choro frequentes ou crises de ansiedade, especialmente quando essas coisas nunca foram um problema antes. Problemas para dormir, insônia importante, excesso de agressividade com os irmãos são outras formas de levantar a bandeirinha vermelha. Se o seu filho não responde às medidas disciplinares de forma adequada, não descarta o aconselhamento profissional como uma possível solução. Na escola, como você não passa o tempo lá com a criança, você normalmente tem que confiar nas informações que são fornecidas pelos professores e outros funcionários. Assim, se você receber uma notificação que seu filho está se comportando mal na sala de aula, ou está muito isolado das outras crianças, ou tem demonstrado agressividade exacerbada, a ajuda profissional deve ser considerada. Uma recusa persistente a ir para a escola ou dificuldades com lição de casa que não existiam antes também merecem uma investigação. Algumas crianças que têm problema de ansiedade se recusam a falar sobre o seu dia e muitas voltam da escola extremamente nervosas. Socialmente, se seu filho se envolve em muitas brigas no prédio, ou se ele tem muita falta de confiança, principalmente quando ele participa dessas atividades com outras crianças, também pode ser um sinal de alerta. As amizades dele começam a acabar de repente. Todas essas são indicações de que você poderia se beneficiar de uma avaliação profissional. E, infelizmente, o pensamento de terapia ainda é um tabu para muitas famílias. Mas o que esses pais precisam lembrar é que ver um terapeuta às vezes é a melhor maneira de corrigir um comportamento destrutivo. E nunca espere que seu filho fique curado com apenas uma ou 2 sessões. A análise de um profissional exige tempo e paciência. No caso do seu filho parecer não se comunicar bem com o terapeuta inicial, não desista, conversa com ele, pede uma referência e tenta novamente com outro profissional, porque é preciso que a criança se sinta confortável com a terapeuta. É extremamente importante lembrar que, na grande maioria dos casos, buscar ajuda profissional para o seu filho não significa que vocês são maus pais. Pelo contrário, isso significa que vocês são pais preocupados que procuram o que é melhor para o seu filho. E isso é amor. Eu sou Maria Luísa Riso e se você tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer, envia para mim, porque toda sexta-feira eu posto um vídeo respondendo dúvidas.